Salve galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre One Piece Burning Blood. Eu vou dar as minhas opiniões sobre o jogo e eu queria começar falando, obviamente, pela história. O One Piece Burning Blood, ele conta a história de um arco bem específico de One Piece, que se você nunca assistiu o anime, você vai ficar boiando pra caralho ali. Você vai ficar, mano, o que que o Luffy tá fazendo ali? Cadê os companheiros do Luffy? O que que tá acontecendo? Quem são esses caras? Porque eu não entendi muito bem essa decisão da empresa de adaptar o arco Marineford, porque é um arco bem específico que fica literalmente no meio de One Piece. Ele não tá nem muito pro começo e também não tá nem muito pro final. Então não tá nem muito no começo para você não saber quem é os almirantes da marinha, mas também não tá muito pro final para você ver o Luffy usando haki. E falando da história, cara, eu acho ela uma boa adaptação do arco de Marineford. Eu acho que consegue contar bem para quem conseguir entender a história, quem não ficar boiando porque nunca viu One Piece ou porque não chegou nessa parte, vai ser uma boa experiência. Para quem já viu o arco, vai ser uma boa experiência. Porque o jogo ele conta a história de uma maneira agradável. Ele conta quase como o Naruto Storm 4 conta a história. Tem umas imagens estáticas dando o contexto, e aí tem alguma cena um pouco mais bem trabalhada, um pouco mais bonitinha, que tem os personagens, uma boa animação fluida, uma animação bonita, e aí tem uma luta, você ganha a luta, aí tem mais uma animaçãozinha e pum, acaba a luta e vai pra próxima. Aí tem uma ceninha que é baseada em fotos do anime, que conta o contexto daquela luta, e aí depois tem uma cena em CGI bonitona assim, aí tem a luta e continua por aí até o final. O único problema desse modo história, além de que ele é uma coisa meio nem pra lá nem pra cá, né? É um arco que fica bem no meio de tudo. Eu acho que ficou muito repetitivo o jogo, porque, cara, sendo bem sincero, o arco Marineford é um arco foda de One Piece, é um arco grande com várias lutas, mas, tipo assim, tem luta ali que você só fica repetindo, cara, e você às vezes você já tá cansado de ficar repetindo aquela luta. Tipo, você tá lutando lá, esse vídeo obviamente vai ter spoiler, porque, mano, não tem como eu falar de um jogo sem spoiler, né? Pelo amor de Deus. Você tá lutando Barba Branca contra Akainu. Aí você tá usando o Barba Branca, você tá controlando o Barba Branca. Aí você vai lá e consegue derrotar. Isso porque você tá no episódio do Barba Branca, porque o jogo ele é dividido em episódios. Tem o episódio do Luffy, que conta as lutas do Luffy, o episódio do Barba Branca, que conta as lutas do Barba Branca, episódio do Akainu, que conta as lutas do Akainu, e episódio do Ace, que conta as lutas do Ace. Qual que é o problema disso? Que as lutas se repetem muito. Porque no episódio do Luffy, você já enfrenta o Akainu. E aí lá no episódio do Akainu, você vai ter que enfrentar o Luffy de novo, no mesmo contexto, a mesma cena aparece, a mesma coisa, porque é a mesma coisa, é literalmente a mesma coisa, só muda o personagem que você joga. E aí lá no capítulo do Barba Branca, você controla o Barba Branca para lutar contra o Akainu, e no capítulo do Akainu você vai ter que fazer o inverso, vai ter que derrotar o Barba Branca, e vai ter o mesmo contexto com as ceninhas do anime, vai ter a mesma CGI, e isso aí acaba tornando o jogo muito repetitivo. Chega no capítulo do Akainu, você já tá, mano, caralho, foda-se esse jogo, cara. Eu já joguei todas, eu já entendi, porra, que o Luffy chega lá, ele vai lá, ele sai correndo, batendo em todo mundo, liberta o Ace, o Akainu mata o Ace, o Barba Branca enfrenta o Akainu e aí eles fogem. O Jinbei ainda enfrenta o Akainu ali um pouquinho, mas aí o Shanks chega e acaba a guerra. Tipo, eu já entendi, não precisa ficar repetindo a mesma luta 15 vezes do Luffy contra o Akainu, do Akainu contra o Barba Branca, porque eu já entendi que eles lutam. E eu já entendi que o Akainu ganha, ou o Barba Branca ganha, ou o Luffy ganha. Eu já entendi essa porra. Eu vi aquela cena do Luffy chegando nos almirantes umas 15 vezes na porra do jogo, porque, caralho, você fica repetindo a mesma luta, Luffy contra os três almirantes, Luffy contra os três almirantes. Aí na próxima jogatina você é os três almirantes contra o Luffy. Tipo, mano, pelo amor de Deus, cara. Tem uma hora que cansa, cara, tem uma hora que cansa. Eu ia achar muito melhor se a história do jogo ela fosse contada de uma forma direta. Tipo assim, tem uma linha do tempo, uma sequência, você vai enfrentando as batalhas com os personagens de cada momento. Então aqui, a primeira luta de Marineford é do Luffy contra, sei lá, fulano. Luffy contra fulano. A segunda luta que mostra no anime é o Mihawk contra o Ciclano. Aí a próxima luta do jogo é Mihawk contra o Ciclano. E pronto, não precisa ficar dividindo em capítulo, porque aí isso torna um jogo muito maçante, muito repetitivo. As mesmas lutas, as mesmas cenas. Então, assim, eu terminei o arco do Luffy e pra mim a história já estava completa. Não tinha mais muito o que adicionar ali, não. Ia ter mais umas 3, 4 batalhas do Barba Branca pra adicionar ali que eu não tinha jogado e pronto, o resto eu já tinha jogado tudo. E aí eu acho que não precisava dessa porra.
Mas eles resolveram fazer assim, né? Quem sou eu para reclamar? Mas um ponto positivo para mim da campanha do jogo são as ceninhas em CGI, em animação, que eu acho, cara, muito fodas. Muito fodas mesmo. Eu acho cenas lindas, cara, lindas de verdade. Eu fico admirando elas porque eu acho elas muito bem animadas, muito fluidas. Até hoje, o jogo é de 2014 e até hoje eu acho as cenas desse jogo muito bonitas. Aquela parada de ceninha do anime que aparece, que é uma fotinha do anime, pra mim é normal, é uma coisa nem ruim nem bom, mas a animação desse jogo eu acho, cara, surpreendente, surpreendente. E basicamente falado sobre a história, cara, o que eu mais posso falar? Eu posso falar, por exemplo, dos modos de jogo. Nós temos o modo Guerra de Marineford, que é a campanha, basicamente. Tem um modo livre, que é, eu acho que você já deu para entender. Tem um modo lá que eu não consegui entrar com a parada de bandeira pirata, não consegui entrar nessa porra, porque fala que tá indisponível. Deve ser porque o jogo tem 7 anos já que foi lançado e eu resolvi jogar ele agora. Tem o modo online que é morto, não tem ninguém. E quando você acha um filho da puta jogando aquela merda daquele jogo online, ele tá na sala, mas ele nunca aperta pra iniciar a partida. Você fica esperando a porra da partida e sai igual um idiota. Tem um modo lá também. Eu achei interessante uma coisa nesse jogo, eu vou falar antes de falar desse outro modo, que é que você tem que ficar comprando os personagens. Obviamente você pode comprar com dinheiro real, né, através das DLCs, mas por exemplo, a maioria dos personagens do jogo vem bloqueados. Por exemplo, o Acaíno, ou o Ace, tanto faz, o Ace, vai, o Ace. O Ace é um personagem que vem bloqueado. Eu nem sei se ele vem, mas eu tô só chutando. O Ace vem bloqueado, e aí quando você ganha uma batalha no modo história, ou no modo livre, ou no outro modo que eu vou falar ainda, você ganha o dinheirinho do jogo, que é o Barry. Aí, pro jogo dar uma função para esse dinheiro, porque senão fica igual o Naruto, o Storm, que você junta 99 milhões de moedinhas e não tem porra nenhuma para gastar essas moedinhas. Nesse jogo, você usa essas moedinhas para comprar os personagens. Então, por exemplo, você ganhou lá, você conseguiu juntar 5 milhões de berries. Você vai na loja ali do jogo e tem lá o Ace por 1 milhão de berries. Você vai lá e compra o Ace, ou compra o Acaíno. Tem os personagens de apoio também que você pode usar. Que esses personagens de apoio, eles não aparecem em game, eles só dão algum status a mais para você. Por exemplo, o Gold Roger. Se você comprar o Gold Roger, que custa acho que 3 milhões ou 2 milhões e 500, quando você usa ele como personagem de apoio, você começa com a barra de especial no talo, já no começo da luta. Então ele é um personagem de apoio bem apelão. Apelão pra caralho, na verdade. E eu acho até que ele é um... Eu até dei uma pausa aqui que eu fiquei pensando, eu acho que ele é o mais caro até de tão apelão que ele é. Mas é isso, é assim que você vai desbloqueando os personagens do jogo. Você vai comprando ou jogando o modo história que você vai desbloqueando alguns de graça sem precisar ficar comprando. E você também desbloqueia umas roupinhas a mais para eles jogando o modo história. E o último modo de jogo, cara, acho que é cartaz de procurado o nome, que é basicamente tem um cartaz com uns personagens, você tem que enfrentar esses personagens e em troca você vai ganhar dinheiro. Algumas dessas batalhas você tem que seguir um script do jogo, ou seja, você tem que usar um personagem que o jogo tá mandando. E essas são difíceis pra caralho, porque o jogo dá uns personagens, cara, fudido de ruim pra você jogar. Em outras, na maioria, na verdade, na maioria você pode escolher o trio de personagem que você quer. E já que eu tô falando dos personagens, vamos falar sobre os personagens desse jogo. O jogo tem personagens desde o começo de One Piece, até, desde o começo não, minto. Na verdade, ali mais ou menos do arco, ah, talvez do arco do... Lembrando assim de cabeça, acho que o arco do Moria. São dos primeiros personagens que tem um Moria, obviamente, mas... E a Perona, o Moria e a Perona, que você pode usar, o Moria e a Perona. E aí, o jogo é muito focado em personagens que aparecem em Marineford. Então você tem o Doflamingo, você tem o Mihawk, você tem o Luffy com aquela roupinha que ele usa em Marineford, você tem o Barba Branca, você tem o Barba Negra, você tem os 3 almirantes, você tem o Almirante da Frota, você tem o Garp. O Garp, acho que não me engano, é DLC, mas você tem o Garp. Então o jogo é bem focado ali até nos personagens de Marineford, mas ele tem até personagens da saga Dressrosa. Ele vai até os personagens da saga Dressrosa. Então você tem ali o Luffy pós-time skip e pré-time skip, né? Porque o Luffy ele tem essas duas versões. Se você comprar as DLCs, você tem o Zoro pós-time skip também, que é bem apelão, que ele usa uma bandana, ele tá sempre puto. É um personagem bem apelão também. Da saga Dressrosa de cabeça, cara, você tem o Doflamingo, obviamente. Você tem o LOL também.
LoL pós-time skip, que aparece em Punk Hazard, que aparece em Dressrosa. E é basicamente até ali. Você não vai ter, por exemplo, Kaido, você não vai ter Big Mom, você não vai ter Pekon, você não vai ter Katakuri, você não vai ter esses personagens. Você vai ter basicamente os personagens entre a saga Moira, que tem ali o Moira e a Perona, até a saga Dressrosa. E se você comprar as DLCs, obviamente tem as DLCs, você pode ter os personagenzinhos do filme. Eu acho uma boa variedade de personagens, uma boa quantidade de personagens. Eu vi gente falando que é muito pouco, não sei o que. Cara, pra mim um jogo com mais de 45 personagens já tá de bom tamanho. Eu duvido que você usa mais de 10 ali pra jogar. Com certeza deve ter algum personagem que você nunca jogou naquela porra. Inclusive os caras falam, não, mas o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, não sei o que, cara, deve ter personagem lá que você nunca nem tocou, cara. Nem tocou. Eu duvido que tu já jogou com algum soldado do Freeza. Eu duvido, cara. Ninguém joga com esses caras. Então esse jogo ele não tem personagem inútil, ele tem os personagens da hora, tem os personagens bacanas, tem os Chichibukais, tem os Almirantes, tem os Mugiwaras, tem personagem de filme, e tem, obviamente, né, as roupinhas de merda que você pode ficar comprando nas DLCs que não mudam porra nenhuma. Tipo a roupinha da Koala-chan. A roupinha da Koala-chan. Mano, foda-se. E a Koala é muito apelona nesse jogo. Puta que pariu. Cara, eu acho que basicamente de personagem é isso. Eu acho uma boa quantidade de personagens. Eu acho que a jogabilidade do jogo também é muito boa. Eu gosto muito do combate desse jogo. Até porque ele é um jogo bem, bem detalhado de One Piece. Ele segue bem à risca ali as questões que são apresentadas no anime. Por exemplo, em One Piece você tem as frutas do tipo Logia, que elas meio que te tornam impenetrável. Ninguém consegue te atingir, a não ser que a pessoa use Haki. E nesse jogo, se você estiver usando algum personagem com Logia, você pode ativar a Logia dele. E aí você vai ficar, obviamente, intangível. Por exemplo, o Marco a Fênix, ele tem uma fruta Logia. Na verdade, a fruta dele nem é Logia, na verdade, a fruta dele é Zoamítica, né? Então vamos a outro exemplo. O Ace tem uma Logia. Se você ativar a Logia do Ace, ele vai ficar intangível. Você vai atacar ele e os socos vão atravessar. Mas se o seu personagem tiver Haki, como por exemplo o Garp, que tem Haki, e você ativar o seu Haki, mesmo que ele esteja com a Logia ativada, você consegue atingir, porque Haki bate em Logia. E eu acho isso muito interessante, eu acho uma adição muito foda pro jogo, muito foda, porque segue bem a risca mesmo ali do anime, da parada da Logia ser intangível, mas se você estiver usando Haki, ela não é intangível. Eu acho muito da hora, acho muito da hora. Acho que cria uma dinâmica muito foda na luta. Porque a luta desse jogo ela é bem rápida, cara. Eu acho uma luta até que bem rápida. Você pode terminar a luta bem rapidamente. Não é uma luta muito demorada, não. As lutas desse jogo, na verdade, são bem rápidas. Você pode colocar ali até 9 personagens para enfrentar 9 personagens. E aí você vai ter uma luta, obviamente, bem mais duradoura. Mas praticamente ninguém faz isso. Geralmente as pessoas lutam 3 contra 3. Pelo menos eu luto 3 contra 3 ou 4 contra 4. Porque eu acho meio idiota ficar usando. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? 9 contra 9 é de fuder. Mas é basicamente isso. Sobre os personagens, sobre a jogabilidade, que eu acho muito boa. Eu acho a quantidade de personagens muito bons. Eu gosto das técnicas, são bem. Tem uns personagens ali que eles viajam um pouco, até porque o personagem nunca lutou na porra do anime, nem do mangá, tipo Shanks. Ninguém nunca viu o Shanks lutando a sério, mas o jogo tem o Shanks e tem as técnicas lá do Shanks que eles inventaram. O Garp também. O Garp deve ter trocado 3 porradas no anime, mas tem as técnicas do Garp, tem um haki do Garp, mas enfim. Eu acho que o jogo ele é muito bom nisso. Ele é um jogo de luta bem divertido. Eu acho que se você gosta de One Piece, se você já entendeu a saga Marineford, é um jogo que você vai com certeza se divertir. Se você não gosta de One Piece, ou se você tá muito no começo ainda e não entende porra nenhuma ali de Marineford, essas coisas, cara, provavelmente, sinceramente, você vai boiar pra caralho nesse jogo. Você vai boiar pra caralho nesse jogo e vai ficar sem entender um monte de coisa. Agora a pergunta que não quer calar, One Piece Burning Blood vale a pena? Cara, o preço do jogo, se eu não me engano, é R$ 250 até hoje. Por R$ 250, nem um beijo na boca da Kylie Jenner. Eu paguei R$ 44 na versão Gold, que vem em todos os personagens das DLCs. Então, pra mim, R$ 44 num bom jogo de One Piece, um bom jogo de luta, um jogo divertido, vale muito a pena. R$ 250, cara, guarda esse dinheiro que eu acho que vai ser melhor pra você. E é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe aí seu like e tchau.